amigos do Papo M1, muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um programa, que hoje, só pelo apelido dessa convidada, a gente já vai matar a charada. É a nossa chefe, versão brasileira, é jornalista, é brinca carnaval, apresentadora de programa carnavalesco, confeiteira também, participou da temporada desse ano do Bake Off Brasil Celebridades. E vocês já mataram a charada. Eu não estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Michele Barros, jornalista, agora mestre de cerimônia. Michele, muito bem-vinda, muito boa noite para você. Um prazer estar conversando contigo. Ô Pedro, prazer meu, boa noite a todos. É com muita honra que eu venho aqui bater esse papo com vocês. Obrigada pelo carinho imenso aí. Vocês estão percebendo, já tô com cabelinho curto, né? Então o pessoal me lembrava muito da Cher com cabelo comprido, agora eu voltei pro meu cortezinho Chanel. Sim, mas não deixa de parecer com a Cher versão Tupiniquim, né? Vamos lá. Michele, conta pra gente como que o jornalismo surgiu na sua vida. Quando que você teve aquele estalo e falou assim, não, vou fazer jornalismo, é isso que eu quero pra minha vida. Ou você queria fazer outra coisa e o jornalismo apareceu no meio do caminho? Foi meio por aí. Eu passei todo o tempo na escola achando que eu faria medicina. E aí, quando chegou assim no último ano, eu fui ver vídeos de medicina, porque eu pensei, bom, se eu vou fazer medicina, eu vou fazer cirurgia. E aí eu acompanhei uns vídeos de neurocirurgia e eu desisti na hora, mas aí já tinha feito vestibular, enfim. E por incrível que pareça, eu tirei nota baixa e não passei no vestibular de medicina por causa de redação. Porque eu escrevia de forma muito rebuscada, eu lia muito Machado de Assis, e aí eu escrevia, eu lembro que eu usei, por exemplo, um dos termos que eu usei na redação, indubitavelmente. Então, assim, e aí depois desse vestibular, eu fiquei meio sem saber. Eu falei, bom, eu não quero fazer medicina, o que eu quero fazer? E aí eu trabalhava em loja de shopping, eu era vendedora de loja de shopping. E era uma loja, assim, com uma pegada muito moda, né? Que é a Fórum, né? Mas na época que a Fórum surgiu e que tinha aquela força, assim, no mercado da moda muito pulsante. A Fórum ainda é uma marca super bacana. Mas eu trabalhava na loja, eu gostava muito das revistas de moda. Então eu lidava com aquilo o tempo inteiro. E eu pensei, bom, vou fazer jornalismo para trabalhar com jornalismo de moda. E eu também queria fazer direito, eu pensei nisso, mas acabei me inscrevendo em jornalismo. E foi assim que eu entrei em jornalismo. Veja, eu tenho 23 anos de carreira. Nunca eu trabalhei com jornalismo de moda. Aí, voltou. Para você ver, você falando de vídeo de neurocirurgia, na minha época de escola, Fundamental 1, ainda no último ano do Fundamental 1, eu estava numa eletiva na minha antiga escola de medicina, voltada para medicina. Eu vi vídeo de retirada de tumor no cérebro, de cirurgia de fíbia, parto cesariana de gêmeos. Eu vi muita coisa. Eu tenho interesse por medicina, mas eu não vou fazer porque eu acho que não é meu forte. Ah, bom, eu estava aqui, nossa, coragem, porque depois disso, e óbvio, ao longo dos anos, você vai vendo o quão forte tem que ser mesmo o profissional de medicina, né, para encarar isso, porque você lida com vida, com saúde, é muito sério, assim, eu admiro bastante. Eu não tive essa capacidade. E aí eu fiz jornalismo, e já trabalhando aqui na Globo em São Paulo há alguns anos, eu terminei no ano passado, eu fiz a faculdade de Direito, então eu sou advogada também. Sim, e você começou lá, para quem não sabe, gente, Michele é nordestina, de Alagoas, né, estado que tem umas praias lindas, maravilhosas, quero conhecer um dia, tá no meu roteiro, não sei quando vai acontecer, mas eu vou conhecer. Você, em 2001, né, você entrou na TV Pajuçara, na época afiliada do SBT, hoje a Pajuçara é afiliada da Record TV.
Aí como que você entrou na Pajuçara? Foi como estagiária, indicação? Alguém viu você na faculdade de jornalismo? Como é que foi? Não, eu já era contratada. Ah, Logo quando eu comecei na faculdade, no primeiro ano, no primeiro ano eu engravidei do meu filho. E aí, no segundo ano, eu precisava trabalhar. E eu voltei a trabalhar em loja de shopping. E eu falei, bom, eu tenho que começar a entrar no mercado de jornalismo. O que aconteceu? Eu fui batendo a porta e eu consegui um estágio. Ainda não podia, né? Porque no segundo ano você ainda não pode estagiar. Mas aí eu acompanhava, eu não recebia nada nessa época, mas eu acompanhava o trabalho na antiga afiliada da Band, lá em Alagoas, na afiliada da Band. E aí, uma amiga minha que trabalhava lá, jornalista já formada, a Lenilda Luna, falou: oh, Michele, tem a TV Educativa de Alagoas. Era muito pequena, era ruim a distribuição, o sinal, então quase ninguém via. Mas aí ela falou: tem a TV Educativa de Alagoas. E assim, a gente não tem pessoal lá. Você não quer ir para lá? Porque eu acho que você vai ter possibilidade de fazer mais coisas. Eu falei: lógico. E aí eu comecei na TV Educativa de Alagoas, e aí eu fazia produção, ainda era com máquina de datilografar, a gente usava papel carbono para ter a cópia do repórter, uma coisa louca, falando isso as pessoas não devem nem saber o que é. Oi, papel carbono, o que é isso? Era para fazer a cópia do que a gente estava digitando, quer dizer, datilografando. E aí, então, eu fiz produção, fiz apuração ali, com uma estrutura muito, muito precária na época. E como não tinha ninguém efetivamente, o pessoal disse assim: você não vai gravar? Vai lá gravar. E aí eu comecei como repórter. E durante toda a minha trajetória na faculdade, os 4 anos de faculdade, então no segundo ano eu comecei já então na TV Educativa de Alagoas, e aí já comecei a fazer reportagem, e logo depois eu virei apresentadora dentro da TV Educativa de Alagoas. Então eu passei a apresentar os programas. E aí já no final eu já estava apresentando o programa, e aí cresceu a estrutura, entrou o governador, botou dinheiro, investiu mais, e aí a gente fez um cenário bacana, um estúdio bacana, e eu era apresentadora. A partir de eu estar no ar na TV Educativa, o pessoal da TV Pajuçara me viu e aí me chamou. E aí eu fui para a TV Pajuçara, que hoje é afiliada da Record, mas à época era do SBT, para apresentar o principal jornal deles. Aí eu fazia reportagem e voltava e apresentava o principal jornal, o Jornal da Noite deles. Aí eu passei um ano na TV Pajuçara, assim. Aí chegou um novo diretor de jornalismo da afiliada da Rede Globo lá em Maceió, que é a TV Gazeta de Alagoas, que é o Marco Nascimento. E aí o Marco me viu no ar, na afiliada do SBT, e falou: eu quero essa menina. E aí eles me contrataram para eu apresentar o Jornal do Meio-Dia, lá em Alagoas. Então eu virei apresentadora do ALTV, primeira edição. E aí eu estava lá, eu era editora, apresentadora, e aí eu já estava na TV Gazeta, que é afiliada da Globo, e aí eu percebi, para eu chegar na Globo de São Paulo ou Rio de Janeiro, eles não vão me ver se continuar só apresentando. Eu preciso voltar a fazer reportagem. E aí eu conversei com o diretor, com o Marco Nascimento, e pedi, eu falei: eu quero fazer reportagem também. Eu quero fazer reportagem para entrar nos jornais de rede, como a gente chama, que são os jornais nacionais. E aí ele permitiu. O que acontecia? Eu chegava na TV 8 da manhã, editava, apresentava o Jornal do Meio-Dia, e na sequência eu ia para a rua fazer reportagem. E aí eu comecei a entrar no Bom Dia Brasil, no Jornal da Globo, então tinha algumas vezes eu ficava até 2 da manhã na TV, por causa do Jornal da Globo. E aí comecei a entrar no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, e virei a repórter de rede, que eles chamam, na afiliada lá de Maceió. E aí eu adotei uma outra estratégia. Eu falei: bom, de qualquer forma eu sou mais uma repórter de rede de um estado muito pequeno, né, no meio do Brasil. Como eu posso me destacar? Eu passei quando tirava férias, eu vinha para São Paulo ou ia para o Rio de Janeiro para fazer visita, para fazer networking, para dizer: oi, gente, eu sou Michele de Maceió, posso acompanhar vocês aqui um tempo e tal? Então eu entrava em contato antes para eles liberarem lá a minha presença, e durante anos eu fiz isso. E também participava dos encontros regionais das afiliadas, né, que eles vira e mexe faziam esses encontros. Num desses encontros no Rio de Janeiro, um encontro do Jornal Nacional,
o chefe de reportagem daqui de São Paulo, que é o Valtinho, que a gente chama, o Walter Barroso, ele falou para mim, ô, Michele, você não quer trabalhar em São Paulo? Eu falei, ontem. Quando que eu venho? E foi assim que eu vim para São Paulo. Uma história parecida com a da Natália Ariete, que já foi nossa entrevistada aqui também. Que bate... porque antigamente você só conseguia chegar na Globo São Paulo e na Globo Rio de Janeiro se você tivesse já atuado por um bom tempo nas afiliadas, porque aí pegava experiência, cancha de repórter, entendeu? Então você já chegava mais pronto. Hoje mudou um pouco isso, mas antes você precisava ter passado por uma experiência já muito contundente em outras emissoras afiliadas, para que eles pudessem te chamar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Sim, é isso aí. Você, enquanto era apresentadora do ALTV primeira edição, hoje AL1, equivalente ao SP1 em São Paulo, para quem assiste, aqui no meu caso, o Espírito Santo é S1, você dividiu a apresentação do ALTV com o Renan Learre, né? Aí eu vi, eu olhando seu Instagram, você já tinha um tempo de apresentação quando ele entrou, né? Aí ele faz um vídeo para você no seu aniversário falando da sua contribuição. Como que foi você dividir a bancada com o Renan? Você obviamente ensinou ele, mas você também aprendeu. Como que foi essa troca entre vocês? Na verdade, sempre no ALTV primeira edição já eram 2 apresentadores, em toda a época. Porque naquela época, geralmente, os praças eram uma dupla no primeira edição apresentando. E aí, éramos... Assim que eu entrei já com um jornalista muito experiente, que era o Miguel Torres. Então, ele apresentava e aí eu entrei para fazer o par com ele. Então, éramos nós 2. Ali eu aprendi muito, porque o Miguel era muito experiente, já tinha uma certa idade, anos de profissão, então eu aprendi bastante com o Miguel. E aí o Miguel saiu, e aí quem entrou foi o Renan. E aí o Renan, grande amigo querido, ele era mais novo e não tinha muita experiência ainda. Então, eu acabei ajudando ele nesse sentido, porque eu já estava com mais experiência do que ele. Então, foi meio que uma troca. Você fala da troca da pessoa mais jovem, eu tive essa troca durante toda a minha carreira. Onde eu trabalhei, aqui em São Paulo mesmo, os mais jovens, quando chegam, que ficam ansiosos perguntando, eles também trazem coisas muito bacanas, refrescam, né, o trabalho, dá um vigor novo. Então, você sempre tem uma troca bacana e aprende muito. Sim, em 2010, né, você começa na Globo São Paulo. E como que foi sair do estado de Alagoas, sair da TV Gazeta de Alagoas, uma emissora menor, um estado menor, e vem para a capital nacional, digamos assim, maior cidade do Brasil, uma das maiores da América Latina. Aí como que foi você chegar em São Paulo, chegar na Globo São Paulo e ver um mundo completamente diferente do que você estava acostumada? Como que foi? Foi um baque, assim, de primeiro momento? Eu acho que a primeira vez que eu vim foi um baque, depois não era mais tanto baque, porque eu fazia muita visita, né? Então eu já me acostumava com São Paulo e com Rio de Janeiro, então não era um problema assim. Efetivamente, quando eu mudei para morar, aí eu comecei a sentir outras coisas que diferem, que fazem com que São Paulo seja única no dia a dia, né? Tipo, o trânsito, os principais corredores de ônibus, de transporte, como você tem a distribuição dos bairros por zonas e como você circula, como a sua vida se divide, acaba sendo prioritariamente numa região muito próxima, porque você não quer pegar muito trânsito para ir nos outros lugares. Então, eu comecei a perceber isso. Eu tomei um susto muito grande quando eu fui procurar apartamento para alugar. Aí eu pensei, nossa, gente, eu sou muito pobre, porque... Eu morava num apartamento legal em Maceió, perto da praia, assim, do lado da praia. E era legal. E aí eu falei, vou procurar um apartamento no mesmo padrão aqui no bairro. Eu procurei logo em Moema, porque o meu filho viria comigo, óbvio, e a gente escolheu a escola dele ali em Moema. E eu andava pelo bairro e falava, meu Deus, eu sou muito pobre, eu não consigo alugar apartamento aqui. Então, isso me deu um susto mesmo. O custo de vida em São Paulo me assustou um pouco no começo, porque é muito diferente do custo de vida de uma cidade do Nordeste, especialmente de Maceió. Então, isso me chocou um pouco no começo. Ainda me choca, viu? Porque São Paulo é muito caro. Eu acho que é isso aí.
quem é do interior, quando faz essa transição para uma cidade grande, demora a acostumar com a outra realidade, né? Então, todo dia um aprendizado, né, Michele? E mas faz parte do crescimento, né? Da gente Faz parte. sair da casca do ovo e ir além, sabe? Todo mundo pode ir além, então é só se dedicar e ir. Ter força de vontade também, né? Você começou na Globo São Paulo, 2010, trouxe o seu filho Arthur, né, Arthur Barros. Aí como é que foi? Tipo assim, você começou fazendo o que na Globo São Paulo? Que tipo de reportagem? Era mais generalista, cidades? Como que era? O Valtinho, quando me fez o convite para vir para São Paulo, ele falou: Mi, eu sei que você é repórter de rede e apresentadora lá. Quando você vier para São Paulo, o que eu tenho para te oferecer? Você vai ter que fazer reportagem para os jornais locais também. Você vai entrar nos jornais de rede, mas você vai fazer reportagem para os jornais locais também. E eu não tenho vaga de apresentadora, não posso colocar uma apresentadora assim aqui em São Paulo. Um apresentador que vem de outro lugar, enfim. Eu falei, não tem problema, eu faço o que tiver que fazer. Então eu vim e comecei a fazer muitas reportagens para os jornais locais, e aí coisa de cidade mesmo. Então eu rodei São Paulo inteira, e não só São Paulo, eu andei por várias cidades aqui da grande São Paulo toda, e muita coisa do interior e do litoral. Então eu consegui ter um conhecimento muito forte. Isso é uma coisa boa que o jornalismo permite. Você consegue olhar diversos locais, estilos de vida, nuances da cidade que você no dia a dia, se você não estiver envolvido com isso, você não percebe, as diferenças sociais, culturais. Então eu consegui ter esse conhecimento graças à reportagem mesmo, a rua que a gente chama, né? Ah, você fez rua, então você tem casca grossa, porque a gente tem que se virar e resolver as coisas, né? E lidar com as pessoas, e cada pessoa é diferente. E correr contra o tempo, porque o jornalista sempre corre contra o tempo. Então, eu fiz reportagens generalistas, sim, muito cidade, e aí eu fazia, logo no começo, eu entrei fazendo reportagens também para os jornais de rede, mais o Bom Dia Brasil, o Jornal da Globo e o Jornal Hoje. Não entrava muito ainda no Jornal Nacional. Só mais para frente é que eu consegui entrar no Jornal Nacional, que é normal, um movimento normal. Só que desde o começo, quando eu cheguei a São Paulo, eu falei com a diretora, falei com a direção, com as minhas chefes, entreguei meu material de apresentação. Eu falei, olha, eu sou apresentadora também. Ah, mas não tem vaga, você sabe, tem uma fila grande aqui, muita gente que quer. Eu falei, eu sei, mas eu sou apresentadora, eu também quero e eu vou conseguir. Não agora, lá para frente. E eu sempre fui muito persistente, assim, em relação à minha carreira, o que eu queria fazer. E eu acho que isso faz a diferença na condução da sua vida. Não só na carreira, mas na condução da vida como um todo. Sim, exatamente. E em 2015, deixa eu ver a data aqui. Sim, em 2015 você foi agraciado, né? Entrando no time de plantonistas dos jornais locais de São Paulo, né? E como que foi assim? Alguém chegou, o diretor de jornalismo, provavelmente falou assim: ó, Michele, surgiu a vaga, agora é com você. Não, Deu aquele frio na barriga? não foi assim, não. Eita! Não foi assim, não. Surgiu a vaga, tinha uma vaga, e eu sabia que eles precisavam de uma pessoa. Aí eu bati na porta lá de novo da direção e falei, ei, lembra que eu apresento? Nossa, Michele, é mesmo, você apresenta, é verdade, vamos fazer um piloto. Piloto que a gente grava, que a gente chama, quando a gente grava um jornal sem valer ou um programa, para avaliar, né, para ajustar coisas e avaliar. E aí eu fiz o piloto e falei, nossa, claro, você vai entrar. E aí foi assim que eu entrei, entendeu? Então nunca, nada veio muito de mão beijada para mim. Eu não recebi o convite para vir de São Paulo porque me viram em Maceió e acharam, essa menina é legal. Não. Eu percebi que eu teria que voltar a fazer reportagem em Maceió, eu voltei a fazer reportagem. Ainda assim, eu percebi que eu precisava estar em São Paulo e no Rio para que eles percebessem que eu existia efetivamente, e eu fiz isso. E aí, a partir disso, eu recebi o convite para vir para São Paulo. Quando eu cheguei a São Paulo, eu sabia que eu não ia entrar no time de apresentadoras logo, não fazia sentido até. Mas eu deixei muito claro isso desde o começo. Ainda assim, eu precisei bater a porta e dizer, ei, oi, lembra que eu sou apresentadora? Então, nada veio de mão beijada. Ninguém falou, nossa, vamos pôr a Michele, porque a Michele... Não foi assim.
Sim, é bom também a gente ter essa consciência, sabe? De pensar assim, olha, eu vou querer uma mudança, mas eu não vou me imaginar muito lá em cima, porque vai, às vezes não pode acontecer. Né? Às vezes até para a frustração não ser proporcional. Você já teve essa consciência aí. E você começou substituindo a Glória Vanik, né? Como... Eu não lembro que foi com a Glória Vanik, acho que não. Eu acho que eu ocupei a vaga quando a Flávia Freire não estava, acho que ela saiu de licença maternidade, foi alguma coisa assim. Aí eu entrei nos plantões, eu não substituí Glória nem ninguém, não. É que tem até no YouTube a sua estreia como co-apresentadora no Bom Dia São Paulo, fazendo radar. Mas isso aí é outra coisa, eu já apresentava. Isso aí é outra coisa. E não foi nem com a Glória, eu já apresentava os jornais. Então, talvez foi a primeira vez que eu fui fazer o Bom Dia São Paulo. Aí quando a outra pessoa está faltando, aí você entra lá. Mas não foi a primeira vez, não. Aí a sua estreia foi no SPTV? Sim. Quando você decidiu bater na porta da direção? Aí como é que foi apresentar o local? No fim de semana. Era para a escala de fim de semana. Foi assim que eu comecei. Então era SPTV para o fim de semana. Como que foi? Apesar de já ser apresentadora, mas como que é? Um outro jornal, é uma outra dinâmica, num outro estado. Como que foi o primeiro SPTV? Não, fazia muito tempo que eu já estava em São Paulo, trabalhando. Então, não estava latente a apresentação do outro programa, do outro jornal. Não era mais uma coisa assim muito próxima. E eu já tinha uma consciência da cidade de São Paulo muito grande, porque eu já tinha percorrido toda a cidade de São Paulo, dos assuntos que são mais importantes, enfim, para a cidade, que são calcanhar de Aquiles, talvez, assim. Então, agora, obviamente, você precisa, quando você vai fazer um programa ou alguma coisa, tem um tempo de adaptação. E para quem começa só fazendo uma escala de fim de semana, isso demora um pouco mais. E eu senti isso. Porque você tem o jogo de câmera, você tem as pessoas que estão falando no teu ouvido, você tem uma logística que você precisa dominar. Para você dominar essa logística, você precisa fazer algumas vezes, depois fica automático. Mas, e cada jornal tem uma dinâmica diferente. Então, o SP1 tem uma dinâmica, o SP2 tem outra, o Bom Dia tem outra, o Hora 1 tem outra, que foram os jornais que eu fiz. O jornal hoje que eu participei do quadro lá, Sala de Emprego, quando eu fui substituir a Verusca Donato. O Jornal da Globo, que eu fiquei ali de stand-by quando o William Vac foi para a Copa do Mundo. Não cheguei a entrar no ar, mas treinei para o Jornal da Globo. Então, são... logísticas diferentes, assim, então você precisa saber essa é a câmera, essa vai estar no enquadramento e tal, qual é o retorno de vídeo, o que estão falando comigo, ou até onde eu posso andar, qual que é o close, como que eu mexo no telão, então tem uma série de coisas ali que você precisa dominar, e leva um tempo, não só com os pilotos não é possível dominar logo de cara, então isso te dá um pouco de travas, assim, na hora, você vai estrear e ainda tem algumas travas ali, não está 100% afinado, entende? Sim, e você também, quando foi apresentar o SPTV, já era a forma de apresentação já tinha mudado também, né? Já era uma outra coisa, porque na LTV era uma coisa mais quadradinha, né? Era sentadinha numa bancada, e no SPTV já era diferente, né? Era uma outra dinâmica, uma coisa, digamos, mais informal, digamos assim, né? Não, eu acho que eu comecei até sentadinha na bancada, viu? Se não me engano. Eu não tenho memória lá muito boa, não, viu? Eu digo que o jornalismo treina a gente para desenvolver a memória RAM. A gente tem a notícia hoje, fala, amanhã a gente já tem que colocar tanta outra notícia no lugar que a gente acaba esquecendo. Eu acho que... Eu digo que eu tenho problemas, às vezes, por conta disso. Eu acho que eu usei a bancadinha, sim. Mas o informal, para mim, nunca foi difícil. O informal, para mim, é mais fácil. Porque o formal demais eu sempre me senti muito engessada. E mesmo quando eu fazia o informal, eu tentei fazer algumas coisas e falaram assim, não, Michele, para. Como eu só era substituta e eu queria continuar no espaço, eu acabei me prendendo um pouco. Até um momento, depois de alguns anos, que eu falei, gente, para, se não quiserem, também não queiram, e é isso. Que foi ótimo, porque aí ficou legal. Aí você se soltou e virou essa lenda aí que... Olha, sério, quando... No Twitter é unânime, quando se fala Michele Barros, vem enxurrada de comentários.
lendas maravilhosas, Cher brasileira, enfim. Obrigada. Eu fico muito feliz com o carinho das pessoas. A melhor coisa, eu acho, que você tem ao trabalhar com jornalismo, especialmente com jornalismo assim, generalista, que você fala com a população mesmo, trazendo as notícias que afetam o dia da Um população. jornalismo comunitário também, né? Oi? Um jornalismo comunitário também. Isso, porque afeta o dia das pessoas. Ah, e o ônibus deu problema na linha de trem, na linha do metrô, tem um buraco na rua, a casa ali, gente, está sem esgotamento sanitário. Essas coisas que impactam efetivamente no seu dia a dia, estão mais próximas das pessoas. Então, as pessoas acabam prestando muita atenção no que você está falando. E eu fico muito feliz com esse carinho que eu recebo das pessoas, e eu recebo até hoje. Falando, nossa, é você, quando eu entro num Uber, num táxi, quando eu tô no mercado fazendo compra, as pessoas falam, nossa, eu gostava tanto de você lá e tal. Eu fico muito lisonjeada mesmo, assim, com esse carinho, porque é um carinho que vem de graça, e isso é muito abençoado mesmo. Nossa, e quando teve essa mudança, né, essa dança das cadeiras aí na Globo São Paulo, o seu nome era unânime. De 10 citações, 11 era Michele Barros para assumir pelo menos o Bom Dia São Paulo. Eu falo porque eu também fui desse time, fiz parte do coro, né, levantei a bandeira também, mas enfim, isso já são outros 500, né? Muito obrigada mesmo. Isso é que é o mais importante, independentemente de qualquer coisa. Esse carinho e essa torcida é o que é mais importante, de fato. Exatamente. E, Michele, além de você ter apresentado o SPTV, você já citou também, você apresentou o Hora 1, né, o primeiro jornal da grade matutina da TV Globo. Aí, como que foi apresentar assim, um jornal de rede para o Brasil inteiro, né? Se eu não me engano, você pegou a época da Mona Lisa Perrone ainda, se eu não me engano. Sim, eu comecei a fazer quando o jornal começava às 5 da manhã, porque antes ele era de 5 às 6 só. Bem no comecinho de 5 a 6, aí depois passou a ser às 4 da manhã. Exatamente. Então eu fiz o de 5 às 6 e depois eu fiz o das 4 às 6 da manhã. E, claro, você sente um peso maior até, porque você muda o foco. Era uma coisa que eu já estava acostumada a fazer na reportagem, que você, quando está fazendo reportagem local, então, quando eu fazia reportagem para São Paulo, eu tinha que ler todos os noticiários de São Paulo. Então, algumas coisas nacionais eu deixava para lá, porque você não tem condição de prestar atenção em tanta coisa. Quando eu tinha que fazer reportagem nacional, tipo, hoje eu estou pelo Jornal da Globo, eu olhava tudo nacional. E porque você podia fazer uma coisa de política, de economia, de comportamento, enfim, de finanças. Então você tem que ler tudo e você tem que entender minimamente tudo, todos esses assuntos. Então esse exercício de mudar o foco a depender do que eu ia fazer me ajudou também na adaptação dos jornais, na apresentação dos jornais. Por óbvio, na apresentação dos jornais, eu era ainda mais Caxias, porque como eu tinha que falar de todos os assuntos importantes, claro, os que estavam ali listados, que a gente iria colocar no ar, mas todos os assuntos importantes do Brasil e do mundo, eu tomava mais tempo de leitura, inclusive, porque eu lia até outras coisas, porque noticiário internacional, aí eu lia algumas coisas da BBC, eu assino The Economist, então eu lia The Economist, lia outras coisas para poder somar, quando eu fosse conversar com um correspondente que está lá fora, quando eu fosse falar sobre política com o pessoal em Brasília, quando fosse tratar de economia, então você precisa ter isso, não é só estar lá e ler, não é isso. Não mesmo, há muito tempo deixou de ser isso. Alguns jornais ainda são assim, mas assim, você só vai ter capacidade de estar numa posição e você ter algum destaque se você estudar, prestar atenção e tentar ir além do que você é. Então, isso me forçou muito quando eu entrei no Hora 1. Claro que deu frio na barriga, né, de estar começando. Agora, o que eu senti também, como era um jornal de rede, eu era mais séria do que no jornal local.
porque aí eu falava com um público maior, mais macro, e eu estava falando de outros problemas também, que envolviam política e economia. Então, na política e na economia, você não dá para fazer brincadeira, não dá para... porque pode soar ruim, pode soar debochado, irônico, enfim, não é legal. Então, assim, eu era mais séria, porque o tipo de noticiário era mais parrudo, né? Mais consistente, assim, mais pesado. Sim, o jornalista tem que desenvolver essa característica, né, de ser igual à água, de se moldar conforme o recipiente, né, o recipiente, no caso, o jornal que está apresentando, né, tem que ser tipo um lagarto também, o lagarto muda de cor conforme a superfície, o jornalista também, né. Além de você ter feito a SPTV, ter feito Hora 1, 2022 eu acompanhei, tive que fazer uma maratona, terminei a maratona completamente exausto e maluco, porque você fez a transmissão do Carnaval Globeleza em São Paulo, né? Apesar de ter sido um pouco fora da época, a gente já sabe o motivo, mas ao lado de outra lenda também do jornalismo, o Chico Pinheiro. E como que foi fazer a transmissão dos desfiles? Porque são 2 dias, é uma maratona, começa acho que 9, 10 da noite, vai até amanhã do dia seguinte, mas ainda tem visita nos barracões, né, para você saber a história do enredo que a escola vai contar. Como que foi fazer a transmissão do Carnaval de São Paulo? Veja só, foi em 2020 que eu fiz a primeira transmissão, efetivamente. É verdade, 2020. Depois a gente fez de novo em 2022, que foi o ano que eu saí da TV Globo. Logo na sequência eu saí da TV Globo. Desde que eu entrei no jornalismo da TV Globo, o pessoal percebeu que eu era mais informal. Eu não era tão séria. E aí, desde o começo, eu faço o que a gente chamava de núcleo de carnaval. Núcleo de carnaval eram as equipes de reportagem deslocadas exclusivamente para fazer a cobertura dos preparativos de carnaval para exibir nos jornais locais e nos jornais nacionais. Então, desde o começo, eu fiquei lá 12 anos, não foram os 12 anos, porque 2 anos eu apresentei. E 1 ano eu tive que fazer o Hora 1, porque a Mona Lisa estava apresentando. Então, enfim, 9 anos eu fiz o núcleo de carnaval. Então, eu passava uns 2, 3 meses só fazendo reportagem de carnaval. E eu conheci todo mundo das escolas de samba. E eu aprendi que o pessoal do samba é muito forte, é muito unido, é um povo trabalhador. E a escola de samba, ela funciona como um local de apoio para as famílias, principalmente. É um local de diversão, muita diversão, mas de apoio. Apoio cultural, apoio financeiro, apoio social. Tem muitos trabalhos que são oferecidos nas escolas aqui em São Paulo. E eu passei a admirar isso, e passei a admirar aquelas pessoas. O trabalho é maravilhoso, é lindo. E eles dedicam o ano inteiro fazendo aquilo. Então, eu me aproximei muito dessas pessoas. Quando eu comecei a fazer a cobertura, e aí todos os anos eu fazia a transmissão do carnaval em algum ponto do sambódromo, como repórter, né? Então, eu conheci o sambódromo inteiro, eu estive em todos os lugares na transmissão do sambódromo. Eu falei uma vez, um dia eu vou apresentar. E aí, depois que a Mona Lisa saiu, eu recebi o convite para apresentar. E é uma preparação, realmente demanda muita preparação, porque a gente primeiro faz as visitas aos barracões, então a gente tem uma semana intensa, 2 semanas, de visitas aos barracões, onde a gente ouve lá os carnavalescos, o pessoal da direção, o pessoal da criação, para falar o que eles estão pensando. A gente olha algumas alegorias que já estão prontas, algumas fantasias. E aí o nosso pessoal escreve o que a gente chama de book de reportagem, que são as informações ali de cada escola para serem usadas na transmissão como material de apoio para os apresentadores. Só que eu sempre fui repórter, então eu fiz o meu próprio material de transmissão. Eu escrevi o meu próprio material de transmissão, inclusive pegando falas, aspas das pessoas que estavam lá. E isso fez muita diferença para mim na minha transmissão, porque aí eu dominava muito o assunto. Foi tarefa de casa mesmo, assim. Eu sou bem Caxias, eu gosto de estudar e eu sou muito preocupada com o que eu digo, para não falar bobagem. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande nisso.
E na verdade, eu descobri depois que o pessoal das escolas de samba foi que falou para o Boninho para me chamar, porque eles me adoravam. E assim, aí você vê como a gratidão é enorme. Então, e foi por isso que eu fui chamada, porque o pessoal das escolas gostava muito de mim, assim, e eu fico muito feliz com isso, assim, com esse carinho. E eu devo muito ao que eu sou hoje como profissional, a toda a experiência que eu vivenciei com as escolas de samba, com as pessoas das escolas de samba, e a transmissão, ela me deu uma abertura, assim, de um crescimento profissional, porque a gente chega lá por volta das 7, 8 da noite, mas a transmissão efetivamente começa 10 e alguma coisa da noite, e vai até, são 7 escolas por noite, nós temos 14 escolas no grupo especial, são 7 escolas por noite, cada escola tem entre 55 e 65 minutos para desfilar, então a gente tem esse tempo a gente fica falando sobre a transmissão, né, sobre o desfile em si, de 7 escolas na noite. Só que às vezes acontece de uma escola quebrar, acontecer alguma coisa com a alegoria e atrasa, e aí passa para mais tempo de transmissão, e aí você tem que fazer essa cobertura também. E uma outra coisa, a gente divide a transmissão com o pessoal do entretenimento e o pessoal do jornalismo. Então, tem momentos em que você fica recebendo comandos, informações do jornalismo, e tem momentos que você fica falando só com o entretenimento. Então, você precisa também exercitar essa capacidade de estar nesses outros lugares, entendeu? De entender as conexões aqui que são feitas. Então, foi um crescimento profissional assombroso. O time do entretenimento que eu tive a oportunidade de trabalhar é assim, um time de primeiríssima qualidade, gente muito competente. O time do jornalismo era um time que eu já estava acostumado, também pessoal de um nível muito alto profissional. Então, eu só aprendi muito com eles, assim. Além de estar do lado do Chico Pinheiro, né? Que é um querido, um amado e é um baita profissional. Então, eu ganhei muito com tudo isso. Sim, além de transmitir junto com o Chico Pinheiro, tinha o Ailton Graça também, Alemão do Cavaco, né? O Celso Biafora, todos viraram grandes amigos, assim, um carinho por todos. Sim, eu até falei com o Guilherme, que é o meu diretor, que te convidou, né? Assim, graças a Deus a Michelle aceitou, porque eu finalmente vou poder perguntar como que é a transmissão do carnaval, porque eu amo carnaval, eu gosto do carnaval, né? Eu, portelense de coração, né? Em São Paulo eu simpatizo com Barroca Zona Sul, com a Tatuapé, né? Então, assim, aí você falou quando atrasa, a escola dá problema, aí vocês tendo que transmitir toda aquela angústia, como que fica vocês tendo que, assim, gente, vocês acompanham, né? É um esforço de um ano, tipo, fevereiro é o desfile, passou a apuração, passou o desfile das campeãs, já estão pensando no ano seguinte, né? Sim, é um drama quando acontece qualquer problema com a escola, assim, eu particularmente sofria junto sempre, porque como eu sei da realidade, eu sei o que eles fazem para chegar até ali, eu sei o quanto aquilo dói, o quanto machuca para eles, e eu pude vivenciar isso, né, do lado de, por exemplo, uma alegoria que deu problema, porque muitas vezes eu estava lá embaixo, e também depois, lá em cima, do alto, na cabine de transmissão, no estúdio, falando daquele sofrimento. E você vê o olho das pessoas. Do lado do portão também, né? Portão de todos os lados. Na concentração, do lado, durante, no portão de saída. O que acontece é que, assim, independentemente, você tem que... E isso é uma coisa, é um valor que eu sempre tive comigo. Acima da notícia, acima de qualquer coisa, estão pessoas. Tudo envolve pessoas. E eu, como ser humano, não posso desrespeitar uma pessoa, o sentimento de uma pessoa. E aí, foi uma coisa que eu aprendi e apliquei durante a transmissão das escolas. Aquelas pessoas que eu já tinha ouvido vários colegas falarem, mas eles são chatos, empurram, não sei o quê. Lógico, você não pode entrar no lugar ali e atrapalhar o desfile dele. Tem que ter respeito. Então, eu sempre pensei assim, tudo tem que ter respeito. Na minha vida profissional sempre foi assim. Então, eu nunca invadi o espaço do pessoal do Harmonia, e eu sempre falava com eles, posso fazer aqui? Pode, não, entra aí, Michele, tá tudo bem. A partir do momento que você tem esse respeito, você consegue se colocar na posição do outro.
E eu acho tão fundamental a gente parar de querer só cumprir o seu, fazer o seu, sabe, olhar para o próprio umbigo, porque a gente não é nada sem as outras pessoas, né? Então, eu sempre apliquei isso muito na minha vida. E na transmissão, quando dava um problema, eu sentia muito isso. Então, assim, eu tentei sempre não fazer nada que fosse, para chamar atenção demais, aumentar a audiência, explora isso. Não quero explorar nada, as pessoas estão sofrendo. Não quero, só estou apenas registrando aqui e estou com dor junto com eles. Então, a minha narrativa, eu sempre tentei fazer desse jeito. Sim, você também respeitar essas pessoas, você passa a ser respeitada por elas também, né? Porque você entende a dor e o drama delas e não sabe onde parar para não ficar aquela coisa muito exploração mesmo, sabe? Sensacionalismo, né? Não isso. Não precisa disso. E você, ano passado, decidiu sair da Globo, né, pegando algumas pessoas de surpresa, inclusive eu. Levantou um debate também em grupos de quem gosta de jornalismo. Por que eu falo que levantou debate? Eu falei sobre isso na entrevista com a Natália Ariede. Com a Natália? Eu acho que foi. Do tipo, você saiu, depois a Pelágio saiu, a Ariede saiu, a Verusca Donato também saiu. Aí só nisso aí eu citei 4 mulheres. Tem lá embaixo também. A Verusca saiu antes. A Verusca estava bem mal, assim. Se for seguir a cronologia, foi Verusca, você, Pelágio, depois a Ariede. Essa foi a cronologia. Verusca, eu. Logo depois que eu saí, a Elaine Baixo saiu. A Elaine também, verdade. Depois a Cris Pelágio, depois a Nath. Sim. Aí um ponto da discussão que eu falei do debate foi: todas mulheres saíram. Alguma coisa está acontecendo. Porque não é possível só sair mulher e sai mulher, um homem é promovido. Por quê? E outra coisa, saíram mulheres, aí sim parece que deu um estalo na direção da Globo São Paulo para colocar a Sabina, né? Aí tentaram colocar a Ariede, só que ela já tinha, né, já decidido já que ia pedir para sair também. Ela só não tinha comentado com ninguém. O nosso debate aqui dos fãs do jornalismo foi com o caminho certo ou a gente se precipitou um pouco? A gente se precipitou quem? Desculpa, eu não sei. Eu falo, tipo assim, a gente que debate sobre jornalismo, porque as pessoas levantaram muito a questão do machismo. Só tem homem agora na escala. Por que não dá abertura para outras mulheres também? O que está acontecendo? Por que um vai e o outro não? Eu não posso falar do posicionamento da direção, efetivamente, porque eu não estou na cabeça deles para dizer o que é. Eu posso dizer assim, o que eu acho. O que eu acho é que a gente tinha, ainda tem, mas tinha muito profissional muito bom. Muito profissional de um nível muito bom. Mas aí, por escolha dos donos, eu acho, assim, dos donos do negócio, porque é um negócio, afinal de contas, não se deu prioridade a alguns profissionais. E eu corri atrás do meu trabalho. O que eu posso falar de mim? Eu corri atrás, eu mostrei, eu trabalhei, eu me esforcei, eu bati a porta, nada veio de graça para mim. Tudo eu conquistei o espaço. E eu sei que eu tinha muito mais a entregar, porque eu realmente amo aquilo, amo fazer trabalhar assim. Mas chegou num limite de que eu não tinha uma estrutura mais tão legal como antes para fazer reportagem. Eu não aguentava mais fazer reportagem, é uma coisa efetivamente que eu não quero fazer. Porque eu fiz reportagem durante 22 anos, é uma coisa que já me exauriu, assim, eu realmente não quero mais fazer, e eu estava trabalhando numa condição de reportagem que era inferior à que eu trabalhava antes, assim, em termos de equipamento, em termos de, enfim, estrutura mesmo. E aí isso estava me matando pessoalmente, eu cresci profissionalmente para trabalhar num nível de qualidade, e agora estão me dando um nível inferior, eu não consigo trabalhar num nível inferior. Aquilo estava me massacrando.
e eu estava deixando de ser a pessoa legal, otimista e que eu era, e aquilo não estava legal para mim. E, efetivamente, eu tracei toda a minha carreira para ser apresentadora, para estar no estúdio, porque eu sei que esse é um dos principais talentos que eu tenho. Pode soar arrogante, eu não queria que soasse arrogante, porque, de fato, a gente tem que identificar quais são as nossas fortalezas e as nossas fraquezas. E eu sei que a minha fortaleza, uma delas é esse talento. Então, não é pecado você falar quais são os seus talentos e o que você gosta de fazer. A gente às vezes diz, mas é arrogante, enfim, a pessoa não é modesta. É preciso que você reconheça o que você é bom demais, no que você é bom demais, no que você quer fazer, e o que, assim, talvez você queira fazer, mas você não seja tão bom, né? É importante ter essa visão para que você possa caminhar e traçar a sua estratégia de carreira. E se você não se defender e não falar da sua capacidade, quem vai fazer? É você mesmo que tem que se defender. Então, eu falo muito isso para as pessoas e eu queria muito fazer mais coisas. E eu tracei e eu mostrei o meu trabalho. Mas eu não tive oportunidade. De fato, como todo mundo viu, eu fiz o Hora 1, houve uma substituição, eu não fiquei. Eu estava esperando uma substituição do SP1, houve uma substituição, eu não fiquei. Eu estava esperando uma substituição que ocorresse no Bom Dia ou no SP2, houve essa substituição e eu não fiquei. Então, não tinha espaço para mim mais. Eu ia ficar o quê? Mais 5, 10 anos sendo substituta? Não faz sentido nenhum para minha carreira, para minha expectativa de carreira. Tem tantas outras coisas que eu quero fazer, então eu decidi me permitir fazer outras coisas e abrir as portas para outras coisas, assim. É fundamental fazer, todo profissional, fazer esse exercício. Para onde está caminhando a empresa na qual eu estou trabalhando? Quais são as minhas perspectivas? O que eu quero para mim? Encaixa com o que a empresa quer para ela? Com o que as pessoas que estão na gestão, no comando, querem para a empresa? Bom, se não encaixa, não faz sentido você continuar ali, porque não vai ter crescimento profissional para você ali. Eu cresci profissionalmente o que foi possível eu crescer, batendo a porta, mostrando, insistindo. Depois disso, não tinha mais muito o que eu fazer. E eu não ia ficar sendo uma substituta e ficando em segundo plano. Definitivamente não. Eu quero mais, eu quero conquistar outras coisas, assim. E esse é o meu foco agora, conquistar outras coisas. Sim, é isso aí, Michelle. Muito importante isso que você disse para a gente, porque acho que mudanças, principalmente em apresentação, a gente que acompanha mais, a gente sabe que às vezes as emissoras encomendam pesquisa de mercado, né? Para fazer algumas mudanças, para ver como que vai surtir, como que vai ser esse efeito. Às vezes. Às vezes é um taxa só. Aí, assim, o público também é uma parte, é a engrenagem fundamental para fazer essa máquina girar, né? E quando anunciaram as mudanças, né, do Trali, da Maju para o Fantástico, do Trali para o Jornal Hoje, abriu essa vaga no SP1, talvez ia ser o Bocardi, ia ser outro nome. Bom Dia São Paulo, só um nome que era, mais uma vez, falando da massa jornalística. Bom Dia São Paulo tem que ser da Michelle. Porque eu assisti muito Bom Dia São Paulo com você, assisti muito o SP1 também. Então você fala que é otimista, nas mensagens, no começo do Bom Dia São Paulo, no começo da escalada, a gente via isso. Né? Tanto que tem um vídeo, bom dia, que não sei o que, hoje é segunda-feira, mas Michelle, hoje é segunda-feira, mas é mais uma oportunidade, é mais uma semana que está começando. Então a gente precisa disso. Então acho que esse seu carisma, esse seu otimismo que fez o público se identificar com você e pedir tanto você no comando, torcer tanto por você, mas infelizmente nossas expectativas não foram correspondidas. Frustração para a gente e para você mais ainda, né? Eu imagino. Olha, eu fico mais uma vez muito grata por tanto carinho de verdade, assim, de coração. Esse foi o maior presente, talvez. Então, assim, eu não digo que eu perdi. Eu ganhei muitas coisas, eu ganhei esse carinho todo, porque as pessoas falaram muito isso para mim. Falam até hoje, agora já faz mais de um ano que eu pedi a demissão, pedi para sair, e as pessoas ainda falam disso, então eu fico muito, muito, muito feliz mesmo.
Esse é o maior presente, na verdade, assim, enquanto ser humano é o maior presente para mim, eu fico muito grata. Exatamente. Agora, saindo da TV Globo, você pediu demissão. Ponto. Levantou debate e tudo mais, a coisa esfriou, a poeira baixou, surge na mídia. Michele Barros, contratada do SBT. O que ela foi fazer no SBT, gente? Comandar o SBT Folia. Como foi comandar o SBT Folia? Saindo do Carnaval Globeleza, que é só escola de samba, foi para o SBT Folia, que é mais generalista, fala de escola de samba, fala, mas fala muito do Carnaval de Salvador, que é trio elétrico, arrastando multidão, assim, outro carnaval também que eu quero conhecer. Como que foi comandar o SBT Folia? Foi maravilhoso, o pessoal do SBT é assim de uma simpatia, de um acolhimento, eles são profissionais que principalmente fazem essa acolhida. Eu fiquei muito feliz assim no tempo que eu fiquei lá. Eu fui contratada especificamente para fazer o carnaval, depois eu tive várias participações lá em programas, no Bake Off também. E Passa, repassa também. O carnaval, o que é a grande diferença deles? Eles fazem essa cobertura muito do carnaval na cidade, de uma forma geral, né? Então tem cobertura do Recife, do carnaval de rua de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, de Salvador também. Eu sou de Maceió. E durante a minha vida, eu fiz, a minha adolescência, eu fui para carnavais em Maceió, no Recife, em Olinda e em Salvador. Então isso faz parte da minha história também, eu sei o que é estar nesses lugares. Então, eu não tive dificuldade com relação a isso. Eu queria que a programação tivesse sido como nos anos anteriores, mas ainda por umas restrições ali, em decorrência da pandemia, acabou sendo feito no estúdio, mas nos anos anteriores era lá em Salvador. Eu queria ter estado lá em Salvador e ter feito isso de lá, quem sabe? Quem sabe em 2024, né? Carnaval 2024 tá quase chegando. Mas é isso aí. Aí logo depois de você ter feito a SBT Folia, você também falou que fez outras participações em programas do SBT, surgiu o convite para o Bake Off Celebridades. Como foi? Tipo assim, a gente viu uma nova Michele ali, uma Michele se aventurando na confeitaria. Eu assisti o Bake Off também. Então não tinha só você. Como eu falei, quando eu pedi a demissão, eu me libertei para fazer outras coisas. Então, eu me permiti fazer muitas coisas. Se abriu para o novo, né? Experienciar, exato. E quando eu recebi o convite do Bake Off, eu fiquei muito grata, muito feliz e imediatamente aceitei. Aí eu liguei para o meu filho mora em BH, e aí eu falei, filho, eu vou fazer o Bake Off Brasil, celebridades. Ele falou, deu uma pausa dramática, falou, mãe, mas você não sabe cozinhar. Eu falei, eu sei, mas eu vou entregar simpatia. Exatamente. E, de fato, eu não sabia quase nada, efetivamente, de confeitaria. Aprendi um pouco, confesso que não estou praticando depois, porque, efetivamente, eu não tenho lá uma atração muito grande, um carinho muito grande com a cozinha, entende? Não é lá, não é meu forte, definitivamente. Mas eu não me nego a experimentar coisas novas, assim, porque eu me sinto desafiada e isso é mais legal para mim. O que aconteceu? Eu fazia bolo e, tipo, docinho quando eu era adolescente, né? Até eu acho que a última vez que eu tinha feito um bolo assim, eu tinha 16 anos, sei lá. E eles sempre solavam. Aí, o que eu fiz? Eu não tenho nem batedeira, não tinha nem batedeira na minha casa. Eu comprei a batedeira no dia anterior ao início das gravações, porque eu falei, bom, vou ter que bater um bolo aqui, pelo menos para não passar uma vergonha, né? Não sair logo de cara. E aí, eu fiz uns 2 bolos aqui, fiquei exausta. Aí, levei para os meninos aqui do prédio. Eu falei, pelo amor de Deus, eu comi um pedaço, né? Para ver se não estava ruim, né? Óbvio, primeiro. Eu falei, mas me diz se tá bom. Os meninos falaram que tava bom. Eu falei, nossa, gente, até que ficou bom, né? Seguindo a receita. Óbvio que eu não ia fazer aquilo de cabeça. Mas demorei horrores, enfim. Então, foi muito desafiador. E aí, eu entrei no programa. E o mais bacana é que, assim, o elenco que se formou ali, a gente ficou amigo. Todo mundo virou amigo. Até hoje, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente se fala direto, a gente combina de encontrar nos lugares, a gente marca coisas. Então, assim, todo mundo ficou amigo.
Porque um ou outro fazia já alguma coisa, mas a maioria não fazia nada, não sabia de nada. Então, a gente entrou meio que nesse barco junto, assim, e a gente se apoiou. Então, quando um fazia que dava errado, o outro tentava ajudar. E não era competição. Eu acho que é diferente. Quando vão os profissionais lá, é o trabalho deles, né? Então, é efetivamente uma competição. Mas a gente estava lá mais para se divertir e para passar um pouco dessa diversão para as pessoas que acompanhassem depois em casa isso. Então, eu acho que a gente fez exatamente isso. A gente se divertiu muito. Sim, a gente que assistiu também se divertiu bastante. Você também, né, numa prova, você contou um pouco da sua história, né, da sua infância em Alagoas, você desenhou um barquinho na praia de Pajuçara, né? Sim, sim. Eu assisti esse episódio também, um episódio também que você foi colocar o bolo na bancada, o pé do negócio bateu na bancada, o bolo caiu, foi até o MC Davi que te ajudou, né? MC Davi que te ajudou também. Um clima bem amistoso, você também participou com a Carla Vilhena, sua colega, né? Sim, mas a Carla é uma confeiteira de mão cheia, meu amor. Sim, eu tô. Até hoje faz os bolos, ela manda no WhatsApp e o bolo tá lindo, tá perfeito. Ela falava, porque eu não tinha tempo naquele bake-off, que era tudo cronometrado, não dava. E ela faz uns bolos lindos, maravilhosos. Ela é maravilhosa, gente. Sim, descobriu o seu lado confeiteira, né? Aflorou, assim. Eu vi no Instagram também, que agora ela virou a boleira da família. Eu não, a Carla, né? A Carla. Não existe, mas eu tô aí, gente. O que precisar, eu tô fazendo. E depois também você formou em Direito, você falou do Direito, você agora é formada em Direito também, né? Vi sua formatura no Instagram. E você, assim, Michele, quando você se viu assim, agora eu tô com bastante tempo, agora eu vou focar em mim, focar em novas formações, né? Como que você, no dia da sua formatura, como você se sentiu? Tipo, poxa, consegui formar numa área que eu queria. Foi um sentimento de realização, foi... Porque você teve que conciliar o direito também quando você estava na Globo, né? Aí como que foi? Você teve que conciliar o trabalho com o estudo e depois a formatura? Olha, eu durante muitos anos eu quis fazer direito e eu fiquei adiando porque eu falava, nossa, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu não tenho horário fixo, de madrugada às vezes, então assim, eu não posso, eu tenho que ficar à disposição sempre da empresa e tal. E aquilo me minava, e eu não conseguia fazer. Aí eu tirei uma licença durante um tempo da Globo e eu fui para a Europa e eu morei um tempo na Suíça, em Lugano. E aí eu estudei outras coisas, estudei línguas, fiz uns cursos, enfim. E percebi, essa viagem foi excepcional, prioritariamente, porque eu me dei conta de que não é a televisão que me fazia falta. Então, assim, eu não tenho falta da televisão. Eu sei que eu tenho um talento imenso, eu tenho falta do meu trabalho, talvez, mas não da televisão em si. Isso foi libertador. E aí eu falei, eu vou fazer o que eu quero fazer. E aí, quando eu retornei, eu procurei a faculdade, fiquei um pouco em dúvida, falei, será que eu faço só um mestrado, um MBA, será que eu vou dar conta de fazer uma graduação de novo? Conversei até com o coordenador do curso. Eu falei, me põe então numa turma com as pessoas com a idade assim mais parecida com a minha. Depois a gente juntou turma e foi ótimo. Mas era uma loucura, uma insanidade eu conciliar. E o que aconteceu durante todos esses anos? As minhas férias, eu dividia as férias, 15 dias, 15 dias, e aí eu sempre tirava as férias, então em quase 5 anos, né, que eu fiquei estudando concomitantemente com a Globo, em quase 5 anos eu tirava férias, e as 2 férias eram nos dias das provas, finais do semestre, porque eu não conseguia estudar. Então, assim, e eu gosto muito de fazer atividade física, exercício. E antes eu fazia exercício 6, 7 vezes na semana. E aí eu falei, bom, se eu vou dedicar a isso, eu não tenho tempo disponível, eu vou ter que abdicar de algumas coisas momentaneamente. E foram as férias, que eu passei a tirar férias só para estudar e fazer prova. E também o exercício. Eu fazia exercício 2 vezes na semana, 3 às vezes. Durante todo esse tempo, porque eu não tinha tempo para fazer. Ou eu estudava, ou eu
treinava, então não dava. Então eu priorizei isso. Naquele momento da formatura, eu posso dizer que foi assim, foi extenuante, eu não tenho nem palavra para dizer assim, porque foi várias barreiras que eu quebrei para estar ali, assim, a impressão, né, aquela coisa que a gente tem colocado na cabeça, eu não vou dar conta de fazer isso nessa idade, não, minha rotina já é muito difícil, eu dou conta, eu consigo encaixar, se eu quiser eu consigo, e eu consegui. Segundo, o meu filho estava lá. O meu filho esteve na minha primeira formatura de jornalismo. Ele era pitico, ele entrou comigo na igreja lá, quando a gente foi fazer lá a parte da religião lá. Ele estava comigo na minha formatura de jornalismo e ele foi para a minha formatura de direito. Então, assim, eu fiquei muito, 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 muito feliz com isso. E ele mesmo falou, eu falei para ele, filho, você está em BH, às vezes, assim, não se complica para vir aqui para formar, não tem problema. Ele falou, mãe, eu estive com você na sua primeira formatura, eu vou estar com você nesse momento também. Então, assim, eu até me emociono, eu fiquei muito feliz, mãe, né, gente? Eu fiquei muito feliz com a presença dele ali. E eu fiquei muito feliz ao saber que eu estava abrindo as minhas portas para uma nova vida. E que eu sou capaz de me conduzir nessa nova vida. Então, foi muita realização, assim. Eu posso dizer que eu estou, assim, plena, e eu quero estudar mais. Eu já quase me inscrevi no mestrado, mas aí que agora eu vou priorizar a profissão, a carreira agora um pouco, e depois eu vou começar o mestrado. A gente dá para ver no seu olho, tá brilhando. Realmente é gratificante a gente contar nossas vitórias, né? A gente passa um filme na cabeça também, né? Agora você também, além de ser jornalista, advogada, mestre de cerimônia, né? Você estava até num evento recentemente que teve a presença do prefeito de São Paulo, né? Sim, eu faço parte a partir do momento que eu pedi demissão, eu consegui participar de vários grupos. Então, hoje eu integro alguns grupos de networking, de negócios. Então, você percorre um novo mundo, assim. Então, eu posso sair, eu posso almoçar com as pessoas, eu posso jantar com as pessoas, eu posso conversar com as pessoas, eu posso conectar com as pessoas, fazer negócios. Então, assim, a minha vida está muito, muito diferente e eu estou efetivamente muito feliz. O que você tem de planos para o futuro? Tem alguma coisa engatilhada aí? Os meus planos já estão acontecendo. Eu estou atuando no escritório, sou sócio de um escritório, assim, então estou atuando como PR, Business Development. Então, enfim. Para nós leigos, o que é isso? Eu estou fazendo um pouco de relações públicas, conexão com pessoas para atrair negócios, enfim. Então, eu estou usando algumas habilidades, muitas habilidades do jornalismo, conectando com o direito também. Então, muito interessante. Tá sendo bem bacana isso. Assim. Eu tô realmente muito feliz com essa minha nova fase. Se você tá feliz, a gente também fica feliz, né? Que é bom ver a felicidade de quem a gente gosta, né? Muito obrigada. Ai. E, Michele, se aparecerem outros convites aí, não relacionados ao jornalismo, mas outras coisas, de outros veículos, vai estar aberta para o novo também, né? Para o desafio. É isso, eu estou aberta ao novo. Pode ser de outras coisas? Pode ser de programa? Pode. Eu tentei seguir com algumas coisas na internet, o podcast, fazer o programa, eu cheguei a gravar pilotos disso, então. Mas, assim, o que eu pensei, o que eu coloquei na minha cabeça, você quis fazer a faculdade de Direito, então termina ela, aí eu já terminei, já fiz o AB, já tudo certo, e eu decidi que eu ia focar nisso um pouco. Então, eu decidi não gastar energia com outras coisas, assim, nesse momento. O que você me pergunta se eu estou aberta ao novo, o que pode vir de novo, e o que eu estou aberta, inclusive para o jornalismo, que eu gosto de fazer, só que desde que eu conecte com essa minha nova fase, entende? Então, assim, quem quiser que eu trabalhe também precisa me deixar um pouco livre para fazer as coisas que eu também quero fazer hoje, que são importantes
para a minha vida, assim. Então, eu estou aberta, óbvio, esperando que alguém, enfim, queira ver mais um pouco do meu trabalho, como jornalista, como profissional de comunicação, mas eu estou muito feliz atuando como advogada. Sim, que bom. A gente fica feliz também de ouvir você dizer isso, né? Esperamos que a gente possa te ver aí em ação em breve, seja como jornalista, apresentadora, advogada, né? Enfim, o que você fizer, a gente te apoia. Muitíssimo obrigada, Pedro. Muito obrigada mesmo. E já vou agradecer por você ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente. Foi muito bom ouvir você, ouvir suas histórias. Muito bom conversar com você, te conhecer, né, que eu só conheci através da tela da TV ou do celular, né? Então é isso aí. Muito obrigado mesmo, tá, Michele? Pedro, obrigada a você, obrigada ao Guilherme também que falou comigo por telefone, obrigada a todo o time. Gratidão imensa por esse convite, muito bacana conversar com vocês, e assim, agradecimento especial pelo carinho que vocês têm comigo desde antes, assim, então, muito obrigada mesmo, e quero dizer que eu estou bem feliz mesmo, nessa minha nova fase, assim, então, o que tiver de notícia também depois eu te conto. Tá bom, então. Michele, mais uma vez, obrigadíssimo, tá bom? Sucesso para você, independentemente dos caminhos que você seguir. Tá bom? Muita luz para você, muita paz, muitas felicidades também. Tá bom? Obrigada. Beijo. Tchau. Para quem nos acompanhou até agora aqui no Papo Ninho, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Que seja mais uma semana abençoada pra gente. Muito obrigado, muito boa noite. Até o programa da semana que vem.